Olá, boa noite para vocês. Para quem já me segue nesse meu canal do YouTube, Vítimas Nunca Mais, sabem que esse canal é para ajudar pessoas como eu, vítimas de narcisistas, de psicopatas, predadores em geral. E o intuito é fazer com que a gente não se sinta e não seja mais vítima, né? Por isso que eu tenho esse canal, para ajudar as pessoas. Agora, eu tô essa semana vendo comentários no Facebook sobre esse menininho de 4 anos que morreu, dizem que caiu da cama, né? Mas os laudos falaram que, pelo estrago que tinha dentro do menino, que é impossível uma queda de uma cama fazer um negócio desse. Então, tá bom, mas é mais um caso. Para mim, eu vi como mais um caso, falei, meu, mais uma criança vítima de pais demoníacos, etc. Mas por acaso alguém postou um vídeo sobre uma entrevista com os pais e eu fui ver de curiosidade, de bobeira, não sei por quê. Mas quando eu tô vendo, claro, a gente quer entender, porque, né, nós já temos uma experiência de vida, a gente vê muitas coisas, vê casos desse tipo, e a gente sabe que é, é muito difícil, mas que acontece de pessoas exterminarem seus próprios filhos, principalmente enteados, né? E no caso aqui, já no começo, que o casal entra para a entrevista, o rapaz lá faz cara lá faz uns movimentos que eu já prestei atenção, falei, opa, aí tem, né? Como eu falei para vocês, eu já estudei bastante coisa, já li bastante coisa, pesquisei bastante coisa sobre o comportamento dos psicopatas, dos narcisistas, e estudei também um pouquinho de linguagem corporal, né? Facial, movimentos com a boca, o que quer dizer o quê, piscar os olhos também, e tem certos movimentos que a gente descobre. Li muita coisa sobre agentes do FBI, da CIA, que estudaram, que sabem o que quer dizer. Até um pequenininho sinalzinho que a pessoa faz com a boca, eles já sabem se a pessoa está mentindo, está inventando, o que é. Bom, então, eu queria, nesse sentido também, de uma maneira, vai servir para ajudar vocês. A partir que vocês comecem a reconhecer esses pequenos sinais, que vocês possam reconhecer no futuro pessoas com quem vocês estão lidando, que vocês conhecem pela primeira vez, já ficarem espertas. Aqui já me chamou a atenção, como nós sabemos, os narcisistas eles têm mania de fazer tudo muito rápido, né? A mulher separou em julho, em agosto conheceu o cara, em setembro, outubro já estavam morando juntos. Rápido, é um foguete, assim. O negócio deles é sempre muito rápido, né? E é o mal, porque o normal é você conhecer alguém, ainda mais se você sai de uma relação, vocês que são vítimas, que saíram de relação, vocês sabem muito bem como é que é a história. Vocês têm pavor de se envolver com outra pessoa, ficam apavoradas se vão conseguir um dia ter alguém de volta, gostar de alguém, confiar em alguém. Vocês sabem como é que funciona a dinâmica das vítimas dessa gente. Imagina agora a pessoa vai, pá, já tá morando junto, já tá vivendo junto, já chama o cara de padrasto, já tá a família ali, né? E a criança, quando voltava para casa, a criança vomitava, diz o pai, né? Chorava muito, a mãe também fala, e a criança não queria voltar para casa, a criança queria ficar com o pai ou ficar na casa dos avós, onde ele foi criado, né? E tá bom que a criança sente um certo conforto, mas a criança tinha terror do padrasto, né? Depois vendo outras, como se fala, noticiários, né? Que a polícia está investigando, que uma ex-namorada falou, que a enteada também falou, que agora é adolescente, quando tinha 4 anos, ele também maltratava ela, e não falaram os detalhes. E também a ex-namorada. Diz que a ex-mulher fez como se chama, uma denúncia, um BO, né, contra ele na delegacia de chutes, de porradas, etc., de violência doméstica. Depois que ela mudou, que disse que não era nada disso, mas o registro tá lá, né? O registro tá marcado, quer dizer, a polícia não brinca em serviço, né? Então,
já tá assim as contradições estão vindo à tona, o que é maravilhoso isso, porque falta pouco. Bom, começando aqui para a entrevista, eu vou passar para vocês pedacinhos da entrevista do Roberto Cabrini com o casal, para vocês, por gentileza, prestarem atenção nos movimentos da boca, dos olhos, como ele faz, eu vou descrever lá. E depois eu vou botar uns trechinhos do Chris Watts, que matou a mulher grávida com as filhinhas, para vocês verem os movimentos que são exatamente os mesmos. E se eu colocar outros vídeos de outros psicopatas narcisistas para vocês, vocês vão ver que todos eles fazem o mesmo movimento. E se vocês passarem a prestar atenção a partir de agora, com o que vocês convivem, com as pessoas que vocês convivem, que vocês forem perguntar alguma coisa, vocês já vão saber quando está mentindo ou não. Que todos eles fazem a mesma cara, não tem mudança, tá? Então eu vou passar aqui para a tela. Tá, aqui tá o entrevistador, né, o jornalista, gostei muito do cara, viu? Muito profissional. Determinou a morte da criança. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Horas depois, estou em outro apartamento, o do advogado do casal. Estou à espera das mais importantes entrevistas. Presta atenção na cara do camarada aí. Presta atenção no olho dele, na boca dele, no engolir em seco. Presta atenção no piscar. Obrigado por terem vindo. Aí estão eles, Nick Medeiros e o vereador Dr. Jairinho. Viu? Ele dá uma piscada e aperta os lábios. Isso significa que ele já está se preparando para mentir, que ele não vai falar a verdade. Essa engolida em seco também é a mesma, tem o mesmo significado. O piscar do olho, normalmente a gente pisca mais rápido que 1 segundo, né? Piscou mais que 1 segundo, você já pode ter certeza que a pessoa está mentindo. Ele está com um olhar fixo, ele não mexe as sobrancelhas, ele não mexe nenhuma parte do rosto. Ele está assim, vamos dizer assim no português bem claro, se cagando de medo, tá? E prestando atenção para não fazer besteira, não falar besteira. Eles vivem juntos há 3 meses. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar? Apertando a boca de novo. Quer dizer que ele não vai falar. Desde os eventos. A verdade, né? Que a gente mostra toda Viu a engolida em seco? a verdade. Vamos contar todos os detalhes. Vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar pra gente. Olha como A ele... gente tá aqui pra Olha lá, mostrar apertando a boca de Tem novo. uma restrição para aquilo que eu me deu? Vamos voltar um pedacinho só para vocês, para fixar mesmo. Da criança. Qual é a verdade? Horas depois, estou em... Eu gosto dessa expressão facial desse jornalista, mesmo com a máscara na cara, você dá para ver que ele não tá de brincadeira, entendeu? E ele é muito esperto, esse cara, ele é muito, muito inteligente e ele sabe conduzir muito bem as perguntas. Eu gostei muito mesmo da entrevista. Não conhecia, mas eu achei fantástico. em outro apartamento, Olha o olhar inquisitivo dele. o do advogado do casal. Presta atenção de novo como é que o cara entra, tá? Só concentra, a mulher não é importante. O cara, sim. Estou à espera das mais importantes entrevistas. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Aí estão eles. Né? O tempo todo, olha, como ele tá até piscando mais longuinho. Nick Medeiros e o vereador Doutor. Aí... Boa noite. Obrigado por terem vindo. Aí estão eles. Nick Medeiros. Estou à espera Tá vendo? das mais importantes entrevistas. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Aí estão eles. Nick Medeiros e o vereador Dr. Jairinho. Eles vivem juntos. Tá? Botou um pouquinho da língua pra fora. Aí você fala assim, pô, mas todo mundo põe a língua pra fora quando tá falando, quando vai falar, pra molhar os lábios. Sim, mas presta atenção como é que você põe a língua pra fora. Você põe a língua no meio dos lábios, não no canto da boca. Tá certo? E você não aperta a boca assim.
Presta atenção, depois vocês fazem uns exercícios, eu vou falar para vocês, faciais, para ver como é que funciona. Juntos há 3 meses. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os Né? Botou a linguinha de novo para fora, do ladinho, e apertou a boca de novo. E dá a piscada mais lenta. acontecimentos. Que a gente mostra Olha lá, toda a engoliu de verdade. seco de novo. Vamos contar todos os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar pra gente. A gente está aqui para mostrar a verdade. Olha lá, apertando a boca de novo. Devo Fica à perguntar? vontade, pode ficar à vontade. Não tem censura nessa entrevista. Não, pode ficar à vontade. O cara não tá agindo normal, tá vendo? Ele não responde na hora de confirmar, ele mais ou menos, agora para fazer o negativo, não tá com a menor confidência, ou seja, preparado para mentir. Ponho regras para ouvir o relato de cada um. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Vocês concordam com isso? Claro, compreendo. O senhor concorda com isso? Concordo, claro. Condições aceitas. Monique vai... Bom, então já deu para vocês entenderem essa parte, para verem como é que funciona. Aqui tem uma... Deixa eu ver se eu tô aqui na outra parte. Peço paciência para vocês, porque eu não sei mexer com vídeo, fazer um vídeo assim profissional, com, como se diz, que na própria tela eu já tô pondo as outras imagens. Aqui essa cara de sonso de novo. Eu falo com o corinho dela, nós fomos no meio do caminho, mas eu tinha certeza, a única certeza absoluta que eu tinha é que a gente ia trazer ele de volta. Ele fala assim meio sorrisinho, né? A única certeza que ele tinha é que ia trazer o menino de volta com um sorrisinho. Engraçado isso. Aí nós vamos para... Nós estamos aqui no 26 e... No... Quanto? 18h41. Vamos para o 26h45. Nenhuma marca que indicasse um instrumento específico. Doutor Jairinho, peritos afirmam que... O meu computador, ele trava um pouquinho quando eu adianto a tela. Doutor Jairinho, peritos afirmam que tipo de opinião? Essa constatação. Eu já vi perito falando uma coisa, os peritos falando outras. Enfim, eu falei pro senhor, a medicina não é uma ciência exata. Gozado, né? Ele dá um sorrisinho para falar, né? Não tá nem um pouco preocupado. O cara tá assim tranquilo, tá na paz, né? Na paz de Marley, vamos dizer assim. Agora, vamos pro 27:1. Acho que é esse aqui que eu tô. É esse aqui, o olhar fixo dele. E tem uma parte que ele até põe umas lagriminhas, né, no olhinho dele, mas não cai uma lágrima, sempre, como a gente diz, é lágrima de crocodilo, né? Agora nós vamos pro 28:19. O que o senhor quer deixar? Essa mãe aqui, Eu não conheço esse tipo de crueldade. ela não conhece mãe que mata filho, que isso não existe. Ela fala que não existe, quem viu a entrevista sabe que mãe não mata filho, que ela não conhece esse tipo de crueldade. Olha o sorrisinho. É muito estranho, cara. Isso aí, eu tava até confiante um pouquinho nela, mas depois desse sorrisinho eu já não botei mais fé. Hoje, quem está me assistindo, as mães que estão me assistindo sabem que é impossível matar um filho. Gente, pelo amor de Deus. Qualquer mãe no mundo já pensou. Eu vou te matar se fizer isso, se não fizer aquilo. A gente fala isso. Muita mãe fala isso. Não tem nada. Isso não quer dizer que a gente faça. Mas que é óbvio que tem mães demoníacas que matam os filhos. Tem. Tem pais, padrastos, madrastas. Tem. Né? Vem com essa papo furado que não tem mãe que faz. Uma mãe não mata um filho. Olha lá. Uma mãe não encobre alguém que mata o seu próprio filho. Existem Encobre, porra, cara, você... mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse São tipo de casos mãe. raros, mas existem. Eu não conheço. Eu não conheço esse tipo de mãe. Eu A não sua conheço filha esse faz tipo isso? de crueldade. Eu não conheço esse tipo de crueldade. Olha o sorrisinho. É esquisito, né? Até aí eu ainda estava mais ou menos a favor dela, depois acabou. Não fiquei mais a favor. Agora nós vamos passar para o advogado deles, né? Aqui o entrevistador faz uma pergunta e vê a reação do advogado. Eu vou botar aqui.
questionamento da sociedade é como uma criança morre com laceração no fígado, lesões Viu? A lambidinha e aperta o lábio. graves nos rins, crânio na parte frontal, posterior. Ou seja, também não vai falar a verdade, né? Aí tem uma outra parte aqui, 14:25 do mesmo. O amor de uma mãe que é notório e público. Nós fizemos... Ele faz essa palhaçada toda do advogado, claro, o papel dele, mas eu não suporto esse tipo de coisa. Que ele fala tudo isso aí, mas ele tá falando assim como só se a mãe fosse culpada, que ele tá defendendo, que a mãe tá sendo acusada. Peraí, oi, o buraco é mais embaixo, amigo. Né? Não é, nós não estamos falando que é a mãe, ninguém tá falando aqui que é a mãe, a mãe, a mãe. Pô, dá um tempo. Agora ele tá fazendo isso pra distrair a atenção do carinha. Porque ele já falou também, mas o pai, o menino ficou com o pai. Quer dizer que tá querendo botar o pai na fogueira, que não tem nada a ver, né? Pra poder livrar a cara do cara. Porque essa entrevista todinha, ele só fala da mãe, que a mãe não faria isso, que a mãe isso, que a mãe aquilo. Ele não toca uma vez na possibilidade do cara ter feito isso. Em algumas oportunidades, a gente está conclamando a população, seja amigos, parentes. Essa palhaçada dele aí de ficar fazendo, sei lá, sabe? Tem certas coisas que me dá nojo, sabe? Advogados que sabem o que a pessoa fez, etc. E ficam... Para mim são cúmplices. Falando português bem claro, para mim são cúmplices. É o trabalho deles, ganham dinheiro para eles, sabe? Mas me dá nojo, realmente me dá nojo. E tirando essa onda não, nós vamos ficar bem claro, falar a verdade e tal, não sei o que. É muito difícil. Ou mesmo pessoas desconhecidas, nos quais o Henri teve contato com... Tá, para mim, tá papo furado. Bom, aí eu falei para vocês que eu ia mostrar sobre o Chris Watts, né? Para vocês verem aqui na parte do Chris, eu vou botar nos 5 minutos e 23. Primeiro eu quero mostrar para vocês a família dele. His wife was murdering his 2 young daughters. His wife's body was found in a shallow grave in an eastern Colorado oil Ali field. são os galões, os containers de óleo onde ele jogou o corpo das meninas, né? E Where Chris worked. o And corpo his 2 da young mulher também ali daughters were perto. found dumped in an oil tank. I live in South Denver. I am Aqui, só para mostrar para vocês. A Shannon fala que ele era um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. Estavam tendo alguns problemas, mas que eles estavam juntos, casados, claro, mas se casaram há muitos anos, estão juntos há 8 anos, etc. E sempre foi um bom pai, sempre foi uma pessoa assim fantástica, maravilhosa. 1 hour south from where Né? Então, aqui na primeira parte dele, 5:23. Só para vocês, é rapidinho, só para vocês fazerem a comparação. Que depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre linguagem corporal. Viu a engolida em seco? E agora vamos apertar os labinhos, né? Porque nós estamos falando que nós vamos mentir e não vamos falar nada da verdade. A verdade da minha boca não sai. Agora a minha adrenalina tá pra cima, eu já tô segurando e não vou falar nada. Essa é a mensagem. Olha que canalha. Que as crianças são a vida dele, que ele estava esperando ontem que as crianças viessem para eles jantarem, mas ninguém apareceu. Que, por favor, voltem para casa. Se alguém souber deles, por favor, dê notícias. Voltem, ele está muito triste, muito desesperado com o sumiço delas. Those smiles light up my life. Os sorrisos delas são a minha vida. And this, last night, during, when they usually eat dinner, Isso porque ele matou a mulher e as filhas um dia antes dessa entrevista. it was just I miss them. I miss telling them, hey, you gotta eat that or you're not gonna get. Né? Aí, depois dessa parte, nós vamos aqui pro... says that he just wants them back to divert
Aqui o moço que está fazendo o admitted vídeo. that they had an emotional conversation, which Presta atenção nos braços cruzados. Os braços cruzados também significam que você está fazendo uma barreira em volta, você não quer que a pessoa se aproxime de você, você não vai se abrir, você não vai falar nada. Engraçado como ele sorri o tempo todo, né? Ele sente falta da família. Normalmente, se sua família sumiu, sua mulher, seus filhos sumiram, você não tá sorrindo, falando legalzinho. Você tá apavorado. É totalmente seemed to diferente. actually be a fight, and then immediately says that he just wants them back to divert the attention away from his slip up. If it was a fight, then there's a real motive for his family to leave the home voluntarily and show up safely soon, which of course he knew wasn't gonna happen. And if Né? Se ele sabe, ele tá tranquilo assim, porque ele sabe que a família não vai voltar mesmo, né? they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, Se eles não estão salvos, eles não vão voltar para casa, mas se eles estão salvos, eles vão voltar. É isso que me rasga. this has got to stop. Like, somebody has to come forward. Still no emotion when he's talking about his kids getting kidnapped, and even comes a Que ele fala, não tem nenhuma emoção quando ele fala das crianças terem sido raptadas, que ele acha que se elas foram raptadas. Aqui, nessa parte, só um minutinho, eu vou voltar aqui rapidinho. What was she going for? A family trip or what? It was a Thrive direct sales. It was a local event that was down there between a bunch of leaders in the company. more sucking Tá vendo? Ele apertando os lábios de novo, o carinha tá falando aqui, mais sugando os lábios, né? Apertando. in the lips. And that day she was back. I mean, Passa a I língua. left work early that morning, like 5:15, 5:30. So like she barely got. Tá gaguejando e balançando o corpo para lá e para cá, tá vendo? Ele tá comentando tal, mas o corpo fica balançando para lá e para cá, deu uma gaguejada, né? E ele fala que ele sai 5h15 da manhã para trabalhar, que ele não sabe de nada. Yeah, in the bed pretty much. Misstep here indicating lying with significant stuttering. Significa, esse estágio significa mentindo com como se diz, stuttering, gaguejando, tá? this might be a tough question, but Isso dele se balançar para lá e para cá também, como eu falei, é It wasn't sinal. like an argument. We had an emotional conversation, but E daí para frente, nessa entrevista toda, ele continua apertando os lábios o tempo todo. Aqui é interessante quando o vizinho chama a polícia para vir e ele tá. Ah lá, a polícia chama, olha, vem, o vizinho fala, olha, vem ver aqui porque eu tenho câmera, né, na minha casa, a gente pode ter visto, pode ter gravado alguma coisa, vamos dar uma olhada. Aí ele vai com um policial para casa do vizinho. Só que o vizinho conhece o cara há muitos anos e o vizinho começa a perceber que o cara não tá agindo normal. O cara não é de falar, esse Cris ele não fala, nunca é de falar. E agora ele não para de falar quando tá vendo o vídeo. E olha a cara do... eu gosto muito. Graças a esse vizinho e a amiga da Xanã é que eles conseguiram resolver logo esse caso. Graças a Deus. Ele nunca põe o carro dentro da garagem. Nesse dia ele pôs, que era para pôr os corpos, né? O corpo da mulher e as duas filhas. Agora vê a atitude dele. Olha a mão na cabeça. Olha o desespero. Aí ele tá se cagando de medo. Olha lá, apertando a boca. A partir daí ele só fica com a mão na cabeça e apertando a boca o tempo todo. Ele vai disfarçar depois, mexendo no celular. Olha a cara dele. Olhando pra frente, o cara tá pensando, puta, só falta eles terem conseguido gravar eu saindo com as crianças, etc. Olha aí, ó. Apertando a boca. Olha a piscada. My detective just showed up. So he'll probably want to talk to you. He probably, like I said, you might. Olha lá, apertando a boca o tempo todo. Que tá apavorado. If there is any sort of action out there,
E o vizinho fala, não é normal, você fala para o policial, você viu como é que ele não tirava a mão da cabeça e ficava balançando para um lado para o outro? Ele não é assim, ele nunca fez isso. Alguma coisa tá errada, o vizinho falava. E o policial ainda diz assim, mas olha, pensa bem, ele tá nervoso, a mulher e as filhas desapareceram, vamos dar um desconto, tal. O vizinho, não, isso não tá certo, ele não é assim. E ele não é de falar muito. Agora ele fala qualquer desculpa, qualquer besteira lá. Agora aqui, que é interessante, quando ele cruza os braços, ele tá passando a mão no bolso como que tá pegando alguma coisa, porque as mãos dele estão suando pra caramba. Deixa eu ver se eu vejo a parte aqui. Olha lá, ele com os braços, ele tá apertando os braços, tá vendo? Tem uma parte que eu não quero demorar muito esse vídeo, uma parte que você vê a respiração dele, tá? Olha a cara dele. Olha, ele apertando os braços. Depois que ele tirou as mãos da cabeça, porque é uma maneira de se confortar. Você vê, quando acontece alguma coisa com você, qualquer coisa assim, normalmente a gente passa a mão na cabeça. Ele não, ele tá apertando a cabeça. Sabe? Tipo, para segurar os pensamentos dele, para apavorado que se aparecer alguma coisa na câmera. Ele olha para a mão dele, continua apertando. Os lábios apertados, se balançando. Olha lá. As mãos devem estar suando pra caramba, de pavor. E ele, então, disfarça, põe a mão nos bolsos, que é para secar as mãos. Então, eu espero que vocês tenham visto, tenham entendido. Vocês podem falar, poxa, mas a gente passa... Ó, eu quando estou falando, eu faço assim, ó. Né? Que é o normal, quando você está falando. O que eles fazem é... aquela engolida em seco. E a piscada. Sabe, você quando pensa numa coisa horrível que aconteceu, você, sei lá, viu um acidente, você viu alguma coisa assim que te marcou, alguma coisa... Ou às vezes você tem que pensar, é normal dar essa piscada mais longa. Como diz... A piscada com mais de 1 segundo é porque a pessoa está mentindo. Então, presta atenção nesses pequenos movimentos, nessas coisas. Depois eu vou mostrar mais coisas para vocês. Tem outros sinais que algumas pessoas consideram que são fato, outras dizem que não tem nada a ver, que eles dizem que quando a pessoa está mentindo, normalmente ela mexe no nariz. Isso não quer dizer, realmente não quer dizer nada. Né? Que a pessoa, quando está mentindo, ela olha para um lado. Você pergunta um negócio para mim, por exemplo, é óbvio. Né? Os olhos são... É como se o cérebro da gente fosse o computador, os olhos são o mouse. Você movimenta os olhos para poder acessar certos hard disks aqui dentro. Então, você, por exemplo... Quando você vai pensar uma coisa, né? Eu pergunto para você assim, o que você comeu no café da manhã hoje? Você vai me responder. Aí você vai olhar para um lado. Se você for direita, usar a mão direita, você vai usar o olho para cima, para o lado direito. Se você for esquerdo, é esquerdo. Então não dá para você contar se a pessoa está mentindo, porque uma hora ela olha para a direita, outra hora olha para a esquerda. Não quer dizer, não dá para basear nisso, certo? Porque... você tem que atingir o seu campo de memória com os seus olhos. Agora, se você está falando com a pessoa olha para baixo, ou a pessoa olha, sabe, assim, não vai falar a verdade para você do que você quer saber, né? E por aí vai, tem outros sintominhas, etc., mas eu acho que já deu para vocês entenderem. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, né, no dia a dia de vocês, na situação de vocês. Quanto ao casal lá, pobre menininho, que Deus o tenha, que esteja... realmente... Mas a gente que conhece esse tipo de gente, a gente sabe que qualquer coisa é possível, né, vindo deles. O que a gente vai fazer? Só lamentar?
terrivelmente. E eu peço a Deus constantemente para que a polícia realmente consiga resolver isso e clarear todas as coisas e colocar as coisas em ordem. A polícia, para conseguir fazer o Chris Watts confessar, não foi fácil. A mulher fez quando estava fazendo o detetor de mentira, falou para ele: olha, agora só você sabe da verdade. Daqui 5 minutos nós dois vamos saber o que realmente aconteceu. E mesmo com o detetor de mentira, e ela falando: olha, seu detetor, você falhou no seu detetor de mentira. Ele: mas eu não menti, eu não sei de nada. E um cara assim que, poxa, né, parecia uma pessoa assim que, um bom pai, um bom marido, umas filhinhas adoravam ele, cara. Eu vou mostrar depois um vídeo, vai ficar um pouco mais longo, mas vocês vão ver a situação toda, como é triste e como esse cara é canalha, né? E como tem canalhas como ele, a gente sabe disso, né? Por aí tá cheio, né? Mas se a gente pode se proteger os nossos filhos, isso é que é o importante, né? A gente vê as coisas que acontecem, então a gente aprende e faz o melhor possível por nós e por aqueles que a gente ama. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, e até o próximo vídeo, então, né? Que bom. Um beijo para todos.